Olá pessoal, iniciaremos a correção e comentário da questão número 3, cobrada na UBMEP 2005, segunda fase nível 3. Para essa questão foram cobrados os seguintes conteúdos: função e equação. Numa certa cidade existem apenas duas empresas de táxi, a Dona Leopoldina e a Dom Pedro II. A Dona Leopoldina cobra uma taxa fixa de R$ 3,00 mais 50 centavos por quilômetro rodado. Já Dom Pedro II cobra uma taxa fixa de R$ 1,00 mais 75 centavos por quilômetro rodado. Os amigos Bento, Sofia e Helena trabalham nessa cidade e sempre voltam de táxi do trabalho para casa. Para pagar menos, Helena sempre usa os táxis da Dona Leopoldina. E pelo mesmo motivo, Bento só usa os da Dom Pedro II. Sofia usa os táxis das duas empresas, porque paga o mesmo preço em ambas. Está aí as tarifas de táxi da Dona Leopoldina, dessa empresa que cobra R$ 3,00 de forma fixa, mais 50 centavos por quilômetro rodado. E a empresa Dom Pedro II cobra-se R$ 1,00 fixo, mais 75 centavos por quilômetro rodado. Muito bem. Item A. Quanto Sofia paga para ir de táxi do trabalho para casa? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Nós sabemos que cada empresa terá uma função polinomial do primeiro grau, também chamada de função afim, que vai relacionar a quantidade de quilômetros rodados com o preço a ser pago. Então vamos separar as duas empresas, organizando, modelando a função afim para cada uma delas. Então começaremos para uma função para a empresa, a Dona Leopoldina. Vamos chamar de Y o valor a ser pago. Ele vai pagar sempre qualquer um dos três amigos, qualquer valor, qualquer empresa que ele utilizar, ele sempre vai pagar um valor fixo. Para a Leopoldina, paga-se R$ 3,00 o valor fixo, mais a quantidade variável, a quantidade de quilômetros rodados. Vai pagar 50 centavos vezes X. X para a gente vai ser a quantidade de quilômetros rodados. Vamos pegar um exemplo aqui numérico. Se ele rodar 2 quilômetros, 2 vezes 50 centavos vai dar R$ 1,00. Mais os 3, ela vai pagar R$ 4,00. Por exemplo, se ela deslocar 10 quilômetros, 10 vezes 50 centavos, R$ 5,00. Mais 3, R$ 8,00. Está aí, então, a função afim, representando a quantidade de quilômetros rodados, que é X, e Y, que é o preço a ser pago de acordo com a quantidade de quilômetros rodados. Muito bem, agora vamos para a empresa Dom Pedro II. A função será dada pelo valor fixo R$ 1,00 mais 75 centavos por quilômetro rodado. Exemplo, se deslocar 2 quilômetros, 2 vezes 75, R$ 1,50. Mais R$ 1,00, paga-se R$ 2,50. Está aí, então, as duas funções organizadas. A informação dada que Sofia usa os táxis das duas empresas, pois paga o mesmo preço. Se ela paga o mesmo preço, o preço vai ser Y. Então basta igualar as duas funções, que eu vou encontrar primeiramente a quantidade de quilômetros da casa da Sofia até o trabalho. Como ela vai do trabalho até a sua casa, nós vamos encontrar a mesma distância, é o valor do X, igualando essas duas equações. Então, vou separar aqui, igualar as duas equações. Na verdade, as duas funções, que vai gerar uma equação. Vamos começar por aqui, que esse valor é o maior, 0,75 é maior que 0,50, então 1 mais 0,75x é igual a 3 mais 0,50
x. A ideia é passar esse número 1 para o segundo membro e passar esse 0,50x para o primeiro membro para unir aqui, subtrair com o 0,75. De forma rigorosa, a gente pode pensar em subtrair 1 e subtrair 0,50x em toda a equação. Quando eu faço isso, que é o mesmo de levar o 1 para lá e trazer o 0,50x para cá. Subtraindo 1 aqui, se anula com esse 1. 0,75x menos 0,50x, 0,25x. 3 mais 0,50x menos 1 menos 0,50x. Veja que o 0,50x cancela com 0,50x. 3 menos 1, 2. Uma boa ideia para a gente poder usar rigorosamente as propriedades de uma equação. Se eu passo 1 para lá, fica 3 menos 1, 2, de fato. Se eu passo 0,50x para cá subtraindo, 0,25x. Óbvio que você pode fazer dessa forma levando para lá, mas saber que por trás tem as propriedades de somar, multiplicar, desde que não seja zero, enfim. Olha que propriedade interessante quando a gente tem 0,25. Se eu multiplico toda a equação por 4, e eu posso fazer isso, o primeiro membro eu fico com 0,25x vezes 4 dá 1x. E o segundo membro, 2 vezes 4, 8. Já sabemos, então, que a distância do trabalho até a casa de Sofia, 8 quilômetros. Mas a pergunta é, quanto Sofia paga para ir de táxi do trabalho para a sua casa? Posso utilizar aqui essa função, substituindo no lugar do x o 8, mas também posso substituir aqui. Vamos pegar a função referente à empresa Dona Leopoldina. Y será igual a R$ 3 mais 0,50 vezes 8. E aí, 0,50 vezes 8, R$ 4 mais 3, 7. Portanto, a resposta para essa situação, para esse primeiro item A, vai ser R$ 7. Muito bem. Se a gente substituísse os mesmos 8 quilômetros aqui, o resultado seria o mesmo. 8 vezes 0,75. Uma forma de multiplicar por 8, eu posso multiplicar por 2, depois eu multiplico novamente por 2, depois novamente por 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, vezes 2 dá R$ 1,50. Vezes 2 novamente, R$ 3. Vezes 2 novamente, R$ 6. Mais 1, 7. De fato, Sofia vai pagar R$ 7 para ir do seu trabalho para casa, utilizando qualquer uma das duas empresas, tanto a Dona Leopoldina quanto a Dom Pedro II, utilizando os táxis referentes a essas duas empresas. Tranquilo? Muito bem. Item B. Qual dos três amigos percorre de táxi a menor distância entre seu trabalho e sua casa? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item B e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Como já sabemos as funções, uma boa ideia é a gente construir o gráfico que relaciona o preço a ser pago pela quilometragem, ou seja, pela distância percorrida de táxi, quilômetro rodado. Então, vamos pensar aqui no eixo Y, o valor que se paga de acordo com quilômetro rodado, das duas empresas, tanto a Dona Leopoldina quanto a Dom Pedro II. E aqui a gente vai colocar X em quilômetro. Nós já sabemos que quando se paga R$ 7, é porque houve um deslocamento de 8 quilômetros. No caso, Sofia, através do item A. Então vamos pegar esse ponto, que ele vai ser o mesmo ponto para as duas funções afins, ou função polinomial do primeiro grau. Então, novamente, vamos pegar aqui a Dona Leopoldina. Nós já sabemos que ela tem um valor fixo de R$ 3. Então, podemos marcar aqui, por exemplo, R$ 3, mais 50 centavos por quilômetro. Então, eu posso unir
esses dois pontos, ou seja, montando aqui a função, o gráfico, para a empresa Dona Leopoldina, que será o gráfico em verde. Então, está aqui o gráfico representando a Dona Leopoldina. Muito bem. Agora veja, nós temos que construir o gráfico da empresa Dom Pedro II. Vou fazer aqui de vermelho. Mas para isso precisamos do ponto inicial, que a gente sabe que é 1, que é o valor fixo. Então, esse é o ponto que vamos unir com este, que também é o mesmo ponto para ambas as empresas. Então, vou construir o gráfico aqui para a empresa Dom Pedro II. A referência foi no item A, que para um deslocamento de 8 km, que é do trabalho da Sofia até a sua casa, ela pagou R$ 7,00. Então, pela informação dada na questão que Helena sempre paga menos utilizando táxi na empresa Dona Leopoldina, o que a gente vai imaginar? Que no caso Helena mora a uma distância de mais de 8 quilômetros do seu trabalho. Por quê? Porque como o gráfico da Dona Leopoldina é este, ele começa a ficar mais barato a partir de 8 quilômetros. Antes de 8 quilômetros, a Dona Leopoldina, no caso, pegando o táxi pela empresa Dona Leopoldina, vai pagar mais do que a Dom Pedro II. Qualquer valor menor do que 8 quilômetros, o gráfico da Dona Leopoldina está acima. Como a Helena opta por usar os táxis da Dona Leopoldina, é porque a distância, pagando menos, obviamente, é porque a distância da casa da Helena ao trabalho, na volta do trabalho para sua casa, é maior do que 8. Então, podemos escrever que a distância da casa da Helena ou do trabalho para a sua casa, obrigatoriamente, é maior do que 8 quilômetros. Da mesma forma, veja que Bento, ele paga também menos, só que ele vai utilizar a empresa Pedro II. Veja que no gráfico da Dom Pedro II, é porque a distância do trabalho à casa de Bento é menor do que 8 km, de 0 até 8 km. Para qualquer distância que eu tenho aqui, na hora que eu vejo no gráfico, a Dom Pedro II, o pagamento é menor. Então a distância de Bento, no caso da casa de Bento até o trabalho, é menor do que 8 km devido à informação dada. E a gente já sabia que a distância do trabalho da Sofia até a sua casa, isso a gente já viu no item A, que é igual a 8 km. Portanto, a pergunta, qual dos 3 amigos percorre de táxi a menor distância entre o seu trabalho e sua casa? A menor distância, então, vai ser Bento. Bento é que vai ter uma distância menor do que Sofia e Helena, do seu trabalho até a sua casa. Finalizamos, portanto, essa questão envolvendo função, equação e também uma análise de gráfico. Não necessariamente você precisaria construir esse gráfico para resolver essa questão, mas aqui a gente expandiu aqui o nosso conhecimento, exploramos bastante a questão gráfica, que ela nos dá uma ideia relevante aqui para identificar essas diferenças, ou seja, fazer a comparação entre as distâncias de cada um desses 3 amigos. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.